Vídeo aula Java de número 50. Vou mostrar hoje como utilizar um ArrayList. Então temos aqui uma classe Array aprimorado e dentro dela o método main. O que é um ArrayList? Ele nada mais é que um array aprimorado, um array com recursos que você não teria com um array comum. E como que eu crio um ArrayList? Vamos instanciar um objeto do tipo ArrayList e com o sinal de menor e o sinal de maior, entre eles informamos o tipo de dado que esse ArrayList vai trabalhar. Lembrando que esse tipo só pode ser um objeto, não pode ser tipos primitivos igual int, double, float, char, long, byte e etc. Um ArrayList não aceita tipos primitivos, ele só aceita objetos, que é o caso de uma string. Ele aceita uma string, ok? Ele também aceita as classes wrappers de cada tipo primitivo, como por exemplo integer. Ele aceita, pois integer é um objeto, ok? Então no nosso exemplo vamos trabalhar aqui com uma string. Então temos um ArrayList de string. Em seguida, o nome do seu ArrayList igual a new ArrayList. Novamente sinal de menor e sinal de maior. E a partir das versões mais atualizadas aí do Java, não é obrigatório aqui repetir o tipo, mas algumas versões são obrigatórias. Então eu vou deixar aqui novamente o tipo do nosso ArrayList. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Instanciamos aqui um objeto do tipo ArrayList. Temos que importá-lo, tá aí. E quais são as vantagens, os recursos que eu obtenho com ArrayList que eu não tenho com array comum? Eu posso simplesmente instanciar aqui um objeto do tipo ArrayList e não me preocupar com a quantidade de posições inicial desse array, diferente de um array comum, que eu teria obrigatoriamente que informar a quantidade de posições inicial desse array, ok? Então eu posso simplesmente com o método add adicionar os conteúdos, os objetos que eu quiser dentro desse array. Lembrando que tem que ser do mesmo tipo informado. No caso, string, eu passei aqui uma string com o conteúdo Carlos. E agora eu vou utilizar aqui o método toString para apresentar todo o conteúdo desse ArrayList. Tá aí, Carlos. Se eu simplesmente adicionar mais uma string, tá aí. Ele é muito mais flexível que um array comum. Você pode adicionar quantas posições você quiser. Eu posso também remover posições, o que eu não poderia fazer em um array comum, com o método remove. Eu posso remover pelo index de cada posição ou pelo conteúdo. Por exemplo, tenho aqui Carlos e Ana. A string Carlos está na posição 0, string Ana na posição 1. Então, se eu passar aqui por parâmetro 0, remove vai remover o conteúdo da posição 0. Tá aí. Sobrou somente Ana. Mesma coisa se eu passar 1, vai remover somente Ana. Ou então eu posso remover pelo objeto. Vou passar aqui um objeto exatamente igual ao que eu quero remover. E sem problema algum, ele vai remover da mesma forma. Beleza? Então esse aí é o método remove. Temos também o método clear. O que o método clear faz? Ele simplesmente remove todas as posições desse ArrayList. Ele vai apagar todos os conteúdos, ok? Então tá aí, agora o meu ArrayList está vazio.
beleza? E como que eu posso acessar cada posição deste array? Então aqui com o método get, eu vou passar o index, a posição que eu quero acessar. Eu quero acessar aqui a posição 0, que tem conteúdo Carlos, e vou imprimir no console. Tá aí. Então com o método get, passando aqui por parâmetro a posição, você acessa o objeto, o conteúdo, beleza? Lembrando também que se eu tentar acessar uma posição que não existe no meu ArrayList, vai ocorrer um erro, da mesma forma que um array comum, ok? Então tem também um método isEmpty. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer se esse ArrayList está vazio. Está vazio? False. Temos aqui a posição Carlos. Se eu remover aqui, então vai me retornar true, pois meu ArrayList está vazio. Beleza? Temos também um método contains. O que ele faz? Ele pesquisa em seu ArrayList se ele contém aquele objeto informado. Então aqui eu vou informar Carlos. Executando, ele me retorna true, pois contém Carlos no meu ArrayList. Está aqui. Agora, se eu pesquisar Ana, que já não existe no meu ArrayList, ele vai me retornar false. Não contém Ana. Ok? Temos também o método size. O que este método faz? Ele apenas retorna o tamanho do seu ArrayList. Temos aqui o tamanho 1, pois eu só tenho um conteúdo, uma posição neste ArrayList. Beleza? Mostrar também aqui o método indexOf. O que esse método faz? Ele vai retornar a posição daquele objeto que eu passar aqui por parâmetro. Estou passando aqui a string Carlos, ele vai me retornar a posição de Carlos. Está aqui, posição 0. Beleza? Se ele não encontrar o conteúdo, então ele retorna -1, caso não encontre aquele conteúdo. Beleza? Então esses aí são alguns recursos que nós podemos utilizar em um ArrayList, que em um array comum seria muito difícil ou até improvável, ok? Então tá aí. Até a próxima.